Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Leremos a partir do versículo 9 até o versículo 16. Quantos têm sido abençoados, amados, com a história de Cornélio? Domingo passado, manhã e noite, quarta-feira à noite, fomos tremendamente abençoados através da vida do pastor Fernando, com esse texto, os 8 versículos iniciais aí, a história de Cornélio, homem temente a Deus, homem que orava constantemente ao Senhor, ele e a sua casa, um homem que influenciou, uma centúria de soldados, porque ele era um centurião, tinha 100 soldados a seu comando, um homem que impactava ali o meio onde ele vivia. E hoje quero falar com você, amado, manhã e noite, sobre o seguinte tema dentro desse capítulo 10 de Atos. Deus tem planos maravilhosos para a minha família. Eu queria que você declarasse para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Se você estiver sozinho, declare para você: Deus tem planos maravilhosos para a minha casa. Amém, querido? A sua família, ela está nos planos de Deus. Guarde isso no seu coração. É isso que vai nortear a nossa conversa manhã e noite. A minha família está nos planos de Deus. Às vezes a gente tem uma sensação que Deus está abençoando o mundo inteirinho, mas não está olhando para a nossa casa. Já você sentiu isso? Ou só eu? Às vezes parece que todo mundo está recebendo vitória, milagre, mas a nossa casa não. Hoje eu quero julgar essa mentira do diabo por terra. A sua família está nos planos de Deus. Atos 10, versículo 9 até o 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, eles quem? O pessoal que Cornélio mandou ir até a casa de Pedro estava, para ali buscá-lo, para que ele viesse pregar na casa de Cornélio. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão espiritual. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amado, o capítulo 10 de Atos, bem como os 18 versículos iniciais de Atos 11, ele tem personagens fabulosos. Cornélio, nós temos analisado a vida dele, o seu temor, sua vida de oração, etc. Como ele era um homem que abençoava a sua casa e aqueles estavam ao seu redor. Mas tem Pedro também, que é fabuloso, e nós vamos pensar sobre ele hoje, agora de manhã e à noite. Mas o personagem principal do capítulo 10 e o início de Atos 11, que vai dar seguimento a essa história, não é Pedro e nem Cornélio. O personagem principal dessa narrativa e de toda a palavra de Deus é quem? O Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que conduz a história com uma mão soberana, uma mão firme, sábia e cheia de graça. Cheia de graça. Nós, ao analisarmos Cornélio, analisarmos Pedro e tantas outras personagens na história bíblica, na narrativa bíblica, nós vemos por trás disso tudo, na verdade, acima disso tudo, um Deus que dirige a história, um Deus que conduz os fatos. Nada é aleatório, amado, na Bíblia. Tudo está estritamente, exclusivamente, perfeitamente nas mãos de quem? De Deus. Eu aconselho que você leia mais sobre a soberania de Deus. Isso vai ajudar você a descansar mais no Senhor, a confiar mais na condução dele da sua casa,
a entender mais os planos de Deus para a sua família. É uma doutrina que às vezes a gente deixa passar batida, tá? Ah, sou arminiano, então soberania de Deus vai me confundir. Nada a ver, irmão. Soberania de Deus não é doutrina nem de Armínio, nem de Calvino. É da Bíblia. Amém? O meu Deus e o seu Deus dirige a história. Ele está no controle de tudo, inclusive da minha casa e da sua casa. Amém, querido? Na soberania e na graça de Deus, o que ele está fazendo aqui em Atos 10 e início de Atos 11? Ele está abrindo a porta da graça para os gentios. Teologicamente falando, Atos 10 e pedaço de Atos 11, é Deus abrindo a porta da graça para outros povos, para outras nações. Cornélio e Pedro são instrumentos que Deus usa, são peças nesse quebra-cabeça da história geral do plano de salvação, para que Deus cumpra o seu propósito de salvar todos os povos, todas as nações, tribos, raças, línguas. Desde o início, amado, a vontade de Deus ao quebrar barreiras sociais, religiosas, culturais, é fazer com que o evangelho alcance o maior número de pessoas possível. Na verdade, a vontade de Deus seria que todo mundo fosse salvo. Quem fala isso é Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4. Ele diz: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amado, Deus não quer salvar um grupo, uma igreja. Deus não quer uma igreja local, uma denominação. Deus quer salvar todas as pessoas. E esse é o plano do Senhor. E Atos 10 e 11 vai tratar sobre isso, dessa porta que Deus está abrindo para alcançar todas as nações, todas as famílias da terra. Por isso o tema dessa manhã: a minha família está nos planos de... Se Deus tem um plano de salvar toda a terra, de abençoar toda a terra, Ele falou para Abraão, com aliança com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso passa pela minha casa. Isso passa pelo meu lar, isso passa pelo meu casamento, isso passa pela criação dos meus filhos. Esse plano universal, maravilhoso, essa obra tremenda de salvação, de restauração, de comunhão que a gente havia perdido no Éden com o Senhor, passa pela minha casa. Você não está fora dos planos de Deus, marido. Amém? Você não está fora dos planos de Deus, esposa. Você não está fora dos planos de Deus, filho. Você, jovem solteiro, jovem solteira, vocês não estão fora dos planos de Deus. Amém? Recebe aí? Deus se importa. Ele quer abençoar todo mundo. E quem quiser será abençoado. Agora, por que ele coloca Cornélio e Pedro nessa história geral do plano de salvação, de salvar todo mundo? Porque ele usa pessoas, amados. Ele usa o marido, ele usa a esposa, ele usa o filho, ele usa o irmão da igreja, ele usa o pastor. Ele usa as dificuldades, ele usa pessoas, para que a gente entenda os planos e propósitos dele. E aqui eu quero traçar alguns paralelos entre Cornélio e Pedro. 2 hoje de manhã e 2 à noite. E o primeiro paralelo, amado, trata sobre, tanto com Cornélio quanto com Pedro, numa abertura de visão espiritual para entender esse plano geral de Deus. Comecemos por Cornélio. Cornélio, amado, talvez você não tenha se dado conta, ao fazer uma leitura superficial do texto, Cornélio ainda não era crente, aqui em Atos 10. Ele orava, fazia esmolas ao povo, sim ou não? Buscava a Deus constantemente, mas não era crente ainda, não era convertido. Ele será convertido nos próximos versículos. Vai ser batizado, vai falar em novas línguas. Era uma forma que Deus usava ali no início para testificar a conversão. Mas ele vai converter depois. Atos 10, 44 a 48. Pedro chega na casa, prega para todo mundo é batizado com o Espírito Santo.
E ali os cristãos que estavam com Pedro observam aquilo e falam assim, como pode acontecer isso? Os gentios também estão recebendo o mesmo Espírito que nós recebemos? Deus está nesse negócio. Lá em Atos 11, 14, se você adiantar um pouquinho na sua Bíblia, aí você vai ver que Pedro confirma isso. Pedro está explicando, tá, para os irmãos, quando ele volta para Jerusalém, os irmãos ficam falando assim, poxa Pedro, você foi comer com gentio? Você foi comer com gente que não merece a graça de Deus? Aí Pedro fala assim, olha, eu estava em casa, lá em Jope, na casa de Simão o curtidor, veio uma visão, Deus falou para eu não considerar impuro o que ele tinha purificado, e eu fui com os homens, o Espírito Santo falou, vai com eles. E eu cheguei lá, e Cornélio falou para mim, Atos 13, 14, o anjo apareceu para mim, Pedro, e falou que você viria pregar aqui na nossa casa, e eu e a minha casa seríamos salvos. Então, Cornélio ainda não é salvo aqui, ok? Cornélio não é convertido aqui, no início do capítulo de Atos 10. Mas é um homem que está orando, que está buscando o Deus verdadeiro. Cornélio foi criado aonde, amado? No panteão greco-romano, ambiente politeísta. Roma, e com a cultura que herdou da antiga Grécia, era Deus para todo lado. Politeísmo, a mitologia greco-romana, era isso que Cornélio conhecia. Só que chega um dado momento da sua vida que Cornélio fala assim, espera aí, Afrodite não me satisfaz, Diana não me satisfaz, essa mitologia toda, esse panteão, esse politeísmo não me traz satisfação para a alma, tem um vazio no meu coração, deve ter um Deus verdadeiro, eu vou buscá-lo. E aí Cornélio, sem conhecer o Deus verdadeiro, começa a orar ao Deus verdadeiro. E quando você busca o Deus verdadeiro, ele se manifesta. Ele desceu na forma de um anjo na casa de Cornélio e começou a dar diretrizes para ele. Amém, querido? Cornélio está cansado da religiosidade. Por outro lado, Pedro em Jope, no terraço, por volta do meio-dia, também está orando. E vem uma visão para que ele quebre essa barreira, esse preconceito religioso, social, cultural, e vá até a casa de Cornélio, que está sedento para conhecer o Deus verdadeiro, só que Pedro, por sua vez, está preso à religiosidade. Se Cornélio está cansado da religiosidade vazia, falsa, ineficaz, Pedro, que com tantas experiências sobrenaturais que já tiveram com Deus, o Pentecostes em Atos 2, paralítico curado em Atos 3, saiu milagrosamente de uma prisão, a igreja orava junto com Pedro, o chão tremia. Pedro ressuscita uma mulher chamada Dorcas, cura um homem chamado Enéas, nas suas viagens missionárias. Mas Pedro ainda nutre um extremo preconceito para com os gentios. Ei, para que a nossa família seja abençoada e viva os planos de Deus para a vida dela, a gente tem que começar a enxergar as coisas como Deus enxerga. Tem que começar a enxergar a vida como o Espírito Santo enxerga. Tem que começar a ver a vida, amado, familiar e em todos os outros aspectos, como o Espírito Santo e Jesus Cristo enxergam. Primeira ação de Deus aqui na vida de Pedro é: abre os olhos, rapaz. Esse preconceito não vai te levar em lugar nenhum. Eu posso te usar e estou te usando, mesmo com esse preconceito seu. Mas se você conseguir quebrar esse preconceito preconcebido, se você conseguir jogar por terra essas barreiras religiosas, essas coisas que não tem nada a ver, que não edificam, que não transformam ninguém, Pedro, você não vai ser só uma bênção para o seu povo, você vai ser uma bênção para todas as nações da terra. Apesar de Paulo ser chamado do apóstolo aos gentios, começa com Pedro. Essa barreira caindo e sendo jogada por terra. Sabe por que que tem um monte de Cornélio por aí, com sede de conhecer o Deus verdadeiro, e ainda não conheceu? Porque tem um monte de Pedros, que apesar de ter tido experiências fabulosas com Deus, ainda não conseguem enxergar
esses Cornélios que estão espalhados por aí. Eu creio que a nossa família precisa de um milagre, amado. Algo sobrenatural, como aconteceu com Pedro. A abertura da visão para aquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua casa. Você consegue ver isso? Ou a sua visão está embaçada pelos preconceitos que você adquiriu ao longo da vida, ao longo da sua história? Ideias pré-concebidas que estão enrijecidas, engessadas na sua mente, no seu coração, as quais você bate o pé e afirma: eu estou com a razão, eu sou certo, é eu que entendo de casamento, é eu que entendo de criação de filhos, não preciso da ação externa de ninguém, muito menos de Deus. Para você entender que às vezes você está desprezando o que Deus valoriza. Se você esquecer de tudo que falarmos aqui nessa manhã, amado, e à noite, lembra disso. Às vezes, nós desprezamos, tratamos com descrédito e até com asco, com nojo, que era a sensação de Pedro com qualquer outra raça. Aquilo que Deus valoriza. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, a gente aprende, isso aqui Deus valoriza, então eu entendendo ou não, eu gostando ou não, é isso que eu vou passar a valorizar. Às vezes, amadas, famílias não estão voando como Cristo quer que voem, como águias na presença do Senhor. Ainda que cansadas, mas renovadas diariamente, porque há muito preconceito, amado, dentro dos nossos lares. Há muita ideia pré-concebida que a gente não consegue largar, não consegue jogar por terra. Para Deus fazer uma obra maravilhosa na sua casa, é preciso que essas barreiras caiam por terra, no nome poderoso de Jesus. Amém? E você só vai entender isso se a sua visão espiritual estiver aberta. A gente está brigando, discutindo, contenda para lá e para cá por coisas que Deus não se importa. Deus não está nem aí para as nossas brigas, para aquilo que nos causa separação. Agora a gente geralmente não valoriza aquilo que Deus valoriza, amados. Peça ao Senhor nessa manhã: Pai, abre os meus olhos espirituais, para que eu aprenda a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Pedro tinha muita experiência com Deus, mas tinha uma coisa que ele precisava aprender. Por mais que ele conhecesse do Espírito Santo, tivesse o Espírito Santo, fosse um homem de oração, sinais e maravilhas o acompanhassem por onde ele passava. Pedro ressuscitava mortos, amados. Os lenços deles eram trazidos para curar as pessoas. As pessoas queriam que a sombra de Pedro projetasse sobre elas para curá-las. Homem de Deus, extraordinário, poderoso, homem de Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo, no plano geral, está querendo fazer Pedro enxergar? Pedro, você ainda é homem, limitado, e não enxerga com totalidade o que eu vejo. Abre a visão, rapaz. Tem muita gente para ser salva. Tem muita gente para ser abençoada. Abre essa visão. Deus tem sempre algo novo para revelar para a gente nos nossos lares que a gente não sabe. Amém? Vou fazer 25 anos de casados em janeiro do ano que vem. É um tempo considerável, né? Sim ou não? Considerável. Mas ontem, ao abrir ali alguma rede social, não lembro, eu vi seu Zé Viana e irmã Custódia, lá de Durandé, onde eu pastoreei. 70 anos de casados. Pastor, eu celebrei os 60 anos deles. Boda de diamante. Eu nem sei que nome que é 70, que bodas que é, que pedra que é. Eu daria uma boda de ouro para eles, né? Troféu. 70 anos de casado. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Enquanto eu via a foto, né, se eu tivesse lá por perto, eu iria lá com certeza, porque eu amo de paixão, né, Jane? Pensa num casal de diáconos que cuidaram de nós assim, de forma tremenda. Eu falei, se eu tivesse lá por perto. Mas sabe o que Deus ministrou no meu coração? Porque foi no momento que eu escrevi isso aqui, que Pedro, por mais que seja o Pedro, ainda tem coisa para aprender. Eu pensei, meu Deus, imagina eu sentado novamente lá perto do seu Zé Viana, da irmã Custódia, bebendo de balde dos seus ensinamentos. Amado, vai ter sempre um casal que sabe mais que você,
que viveu mais do que você, que é mais experiente que você. Peça a Deus, Pai, me dá humildade, abre os meus olhos para trazer para o meu lar aquilo que eu ainda não sei, quebre esse orgulho, quebre esse preconceito, quebre essa ideia preconcebida que te ensinaram, ou você foi adquirindo ao longo da sua história, dos seus traumas, dos seus complexos, das suas feridas. Deus quer fazer algo novo na vida de Pedro, na minha vida e na sua vida. Alguém está preparado para receber isso? A gente terminar e orar, amado. A sua família está nos planos do Senhor. E Ele quer fazer uma obra tremenda lá. Mas você precisa entender que isso acontece enquanto você ora. Um outro paralelo formidável que eu vejo em Cornélio e em Pedro, nos dois. Atos 10, 2. Cornélio, ainda que não tivesse convertido, está fazendo constantes orações a Deus. Atos 10, versículo 9. Pedro sobe ao terraço a fim de orar. Enquanto Cornélio está orando, Deus está agindo na vida dele. O anjo não apareceu no momento da oração. Cornélio tem um hábito de oração, busca a Deus, a palavra enfática, constantemente, e depois que ele ora, ele sai do momento de oração ali, ele vai viver a vida comum dele. E aí, na vida comum, desce um anjo num dado dia na casa de Cornélio. Enquanto ele orava, ele não tinha noção, mas Deus, no mundo espiritual, estava mudando a história de Cornélio para sempre, amado. Pedro foi ao terraço orar. E depois que ele desce do terraço, ele estava com fome, alguém estava preparando comida, e nesse ínterim aparece a visão de um lençol, mudando a agenda de Pedro, mudando a história de Pedro, e a história da nossa família. E o evangelho só chegou até nós, porque Pedro abriu a visão. Não foi na hora que oravam, foi depois que oraram. Sabe o que a gente mais faz, amado? Quando a gente está de joelhos, seja em 40 dias de oração, seja às 6 horas da manhã, seja na sua casa, a gente está buscando a presença de Deus por si só. Você não vê Cornélio falando assim: Senhor, abençoa a minha casa, porque a minha casa está velha, está precisando de uma reforma. Abençoa a minha casa, que eu preciso trocar de carro. Senhor, abençoa a minha casa, porque eu preciso de curar uma enfermidade aqui. Talvez até pedisse isso, mas Cornélio tinha o hábito da oração. A oração dele não era para conseguir coisas de Deus, para tirar coisas de Deus. Cornélio não abraçava Deus, revirando os bolsos do papai. Ele orava porque isso para ele era prazer. Estar na presença do Senhor era um prazer, virou uma rotina. Pedro, amado, não sobe ao terraço para orar pedindo coisas, pedindo sustento, porque ele era um itinerante. Senhor, levanta alguém para mandar uma oferta para eu continuar a minha agenda de pregador internacional. Não. Eu tenho certeza que Pedro, mesmo com preconceitos, mesmo limitado, ele subiu ao terraço para dizer: Senhor, faz a tua obra na minha vida, me mostra a sua agenda, onde o Senhor quer me levar? Eu estou percebendo que onde eu passo, o poder do Senhor se manifesta. Qual é o próximo passo, Pai? Qual é o próximo encontro? Qual é a próxima agenda para o teu filho? Enquanto, amado, a oração é moeda de troca, enquanto a oração é um meio para se conseguir coisas, nós não conseguimos as coisas que precisamos. Agora, o dia que a oração deixa de ser um meio para se conseguir coisas de Deus, para tirar coisas de Deus, e vira um simples e tremendo momento de relacionamento com Deus, porque a oração é isso, a gente conversava isso, né, pastor? A oração não é para você conseguir coisas de Deus, é para você ter a presença do Senhor. Amado, a gente precisa parar de buscar a presença de Deus, porque o nosso lar está se quebrando. Só porque o nosso lar está em ruínas. Só porque virou cinza, caco. A gente precisa levar para dentro da nossa casa essa ideia fundamental da oração. Deus quer ser encontrado.
Quando Jesus chama os 12, a Bíblia diz claramente, e ele chamou os 12 para estar com ele e os enviou a pregar. Quem fala isso é o evangelista Lucas. A primeira intenção de Deus ao nos chamar, ao nos convidar para a comunhão com ele, é desfrutar da sua presença. Leia John Piper, amado. Satisfação plena na presença do Senhor. Deus quer te dar o que você precisa e muito mais, amém? Porque a sua família está nos planos mas isso só vai acontecer o dia que você entender. Oração não é um meio para se conseguir coisas, é um meio para ter comunhão com Deus. E quando você ora, pelo simples prazer de estar com Deus, entendendo que Deus é a coisa principal que você precisa, as coisas que você não pediu vão acontecer de uma forma sobrenatural. Pedro queria ser uma bênção, mas nunca passou pela cabeça dele ser uma bênção para o mundo inteiro. Cornélio queria conhecer a Deus, mas ele nunca imaginava que Deus ia salvá-lo, salvar a sua casa e salvar aquela região toda através da vida dele. Quando você faz da oração a coisa principal, que é a presença do Senhor, as coisas que você precisa vão acontecer de uma forma sobrenatural. Às vezes, preste atenção, sem você pedir. Amado, em nome de Jesus, Deus está fazendo uma obra tremenda no mundo. Muitas famílias estão sendo alcançadas. Eu quero, em nome de Jesus, que a sua família faça parte disso. Comece a orar. Comece a orar. Senhor, abre os meus olhos como esposa, abre os meus olhos como marido, abre os meus olhos como mãe. Estava vendo aqui, as mães ganharam bombom, não foi? Só que as crianças que estavam comendo bombom. Isso é ser mãe. Quem deu essa visão para a mãe? Que ela às vezes precisa abrir mão para que o filho desfrute da doçura da vida. Quem deu essa visão? Você aprendeu isso na escola? Você aprendeu por si só? Ou foi o Espírito Santo de Deus que ao te formar, colocou isso no seu coração? Mãe, abre mão. Pai, abre mão. Casal, abre mão do orgulho, da mágoa, do ressentimento. Isso tem que cair por terra, amado, mas só cai por terra quando Deus nos dá um par de olhos espirituais para ver a vida como Ele vê. Um monte de briga e contenda dentro das casas vão acabar, vão sumir. Eu não estou profetizando, estou afirmando. Quando mulher, você começa a enxergar a vida com os olhos de Deus. Quando marido, você começa a enxergar a vida com os olhos de Deus. Quando filho, você começa a enxergar a vida com os olhos de Deus. Peça a Deus, Pai, não me deixe esquecer que eu não posso me achegar diante do Senhor porque eu preciso de coisas, mas porque eu preciso do Senhor. Deus está aqui nesse lugar, amém, querido? Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado. Não importa se você é um Cornélio, que ainda não entende muita coisa, Ele quer ser achado por você, quer se revelar a você. Não importa se você é um Pedro, que está há muitos anos na caminhada cristã, mas ainda tem coisas a serem quebradas dentro de você. O Espírito Santo está aqui para fazer essa obra tremenda no nosso lar. Isso só pode ser encontrado num lugar, amado, na presença do Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você está perto da sua família, agarra na mão dela. Diga assim: Pai, lugar mais seguro para levar a minha família. Não é para uma casa murada, não é para uma casa com cerca elétrica, com câmeras. Não é para uma casa inviolável, impenetrável. O melhor lugar para levar a minha família, para que ela tenha uma visão espiritual das coisas, para que ela tenha um relacionamento correto com o Senhor, é na tua presença, Deus. Talvez você está aqui sozinho, marido, esposa, filho. Não importa se todo mundo vai concordar com isso. Comece com você. Decida nessa manhã: Pai, eu vou levar a minha família para a presença do Senhor, custe o que custar. Aleluia, Deus.
Você entende, querido, nessa manhã que a sua família precisa de um agir sobrenatural de Deus? Se você entende isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha de mãos dadas com a sua família. Se você estiver sozinho, venha sozinho. Pai, eu vou levar a minha casa para a presença do Senhor, para este lugar maravilhoso, que não importa o que vai acontecer, Deus, com os problemas que eu tenho, eu vou sair desse lugar renovado, eu vou sair desse lugar vivificado, eu vou sair desse lugar restaurado, eu vou sair desse lugar com a fé fortalecida. É nesse lugar que os meus sonhos não se abortam, é nesse lugar, ó Deus, onde ninguém me influencia, não importa se família A, B ou C está seguindo outros deuses, está se curvando diante de outras divindades, a minha casa servirá ao Senhor, Pai. E isso começa comigo, marido, isso começa com você, esposa, isso começa com você, filho. Peça ao Senhor, Pai, vai abrindo a visão da minha família, Pai. Vai nos dando olhos espirituais que conseguem ver o mundo espiritual, os planos e propósitos do Senhor para a nação, para o mundo. Isso tudo passa pela minha casa, Deus. Declare aí, querida, em oração com seus queridos. Diga assim: Pai, a gente quer estar alinhado lá em casa com o que está acontecendo no céu. Peça ao Senhor, Pai, eu quero abrir mão dos meus propósitos pessoais. Abra mão agora, querido, dos seus sonhos pessoais. Abra mão, querido, dos seus planos pessoais. E peça, Pai, eu quero me encaixar com aquilo que o céu está falando. Eu quero me encaixar com a visão do céu. Que venha o céu na terra, que venha o céu na minha casa. Eu quero falar a mesma linguagem do reino de Deus. Isso significa abrir mão, amado, do que você achou até agora que era certo ou errado. Deixa Deus te mostrar, numa visão espiritual das coisas, numa maneira espiritual de enxergar a vida, aquilo que só Ele vê e só Ele pode fazer na sua casa. Tem coisas que com os olhos carnais você está olhando e está pensando assim: meu Deus, isso não tem jeito mais, meu casamento vai fracassar, está acabando, está no fim. Talvez filhos que estão aqui, vocês estão pensando assim: olha, lá em casa não tem jeito mais, Deus. Isso são os seus olhos carnais que estão vendo. Deus está vendo uma obra maravilhosa, amado. Oh, aleluia. Peça a Deus, Senhor, que eu consiga ver como o Senhor vê. Um dia, amado, um dia o profeta estava de joelhos no monte, uma grande batalha contra o povo de Deus, e o seu discípulo estava apavorado, e o profeta orou assim: Senhor, abre os olhos desse moço, para ele ver o que eu estou vendo. E quando Deus abriu os olhos do moço, o moço viu carros, cavaleiros, miríades de anjos, amados, que iriam derrotar o inimigo num só instante, porque aqueles que estão conosco são mais poderosos do que aqueles que estão com o inimigo. Aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo, amado. Peça a Deus, Pai, não me deixe desistir da minha casa, não me deixe desistir da minha família. Me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. E eu sei, eu aprendi nessa manhã, que os planos do Senhor para minha casa são maravilhosos. E eu quero vivê-los para a glória do nome de Jesus. Deus está falando com você aí. Algumas coisas que você tem que quebrar, alguns orgulhos que você tem que jogar por terra, algumas ideias engessadas, enrijecidas, que você tem que abrir mão. Você já tentou até agora e viu que do seu jeito não dá certo. Comece a deixar Deus agora moldar a sua casa, a sua família, o seu coração. Pai, aqui estamos nós, todos nós, do mesmo jeito, ó Deus, carentes e necessitados da graça e do agir do Senhor. E nos humilhamos diante da potente mão do Senhor, para que no seu tempo o Senhor nos exalte. Reconhecemos que somos pecadores falhos e que não vemos a vida na sua totalidade, porque somos carnais, Pai. Mas eu creio que o Senhor tem olhos espirituais para a igreja nessa manhã, que o teu povo saia daqui enxergando, ó Deus, além do mundo natural, enxergando aquilo que só o Senhor pode e quer fazer na nossa casa. Oramos no nome poderoso de Jesus, crendo que assim será. Amém, amém e amém.